Taigor Jank. Taigor, sabe que eu tenho sentido o ambiente do Internacional, não o da cidade, mas o do Internacional, o ambiente, não sei se eles estão fechados demais, mas eu não vi nada que me remeta a uma grande mobilização. Nos reporta daí, Taigor. Boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A gente está aqui no saguão, tá, do hotel onde o Inter está concentrado e, de fato, é um ambiente fechado, tá? Eu vou trazer esse adjetivo do fechado para não dizer que tem poucas movimentações e, de fato, muito pouca agitação, não há nada quase de movimentação aqui no saguão do hotel, Meneghetti, o que até acontece em jogos mais decisivos, tá? Agora há pouco a gente começou a ter algumas movimentações, por exemplo, o staff de segurança do Internacional chegou aqui agora há pouco, os jogadores estão descendo para almoçar, você vai ver atrás de mim alguns elevadores descendo para que eles comecem a almoçar ali no segundo andar. Agora vem, por exemplo, um grupo de jogadores que está saindo do elevador. Logo antes de começar o programa, no momento que eu comecei a minha entrada, o Rafael Borré passou por aqui, ele saiu, entrou em um carro, houve uma movimentação, a gente pensando, será que o Borré vai deixar a concentração? Será que aconteceu alguma coisa? Mas não, ele ficou dentro do carro conversando com uma pessoa e depois voltou. E é esse o ambiente, tá? Aqui da concentração, nada de muita agitação, nada de muito movimentado, e o que pode significar também, Meneghetti, um ambiente fechado, porque lá dentro, obviamente, pode haver essa agitação, essa mobilização, mas para o externo, de fato, o Inter não está ou está tentando não passar absolutamente nada, nenhum tipo de agitação, nenhum tipo de mobilização, nenhum tipo de desmobilização, até porque a movimentação aqui ela é praticamente nula. Tá, vamos falar então do time, porque o Roger fez testes com o Borré por dentro, pelo lado do campo, mas tendência de repetição do time do Maracanã, né, Taigor? A gente vai colocar na tela, Meneghetti, o provável time do Inter, que a tendência é que seja a repetição da equipe que enfrentou o Flamengo do Maracanã, que tem Rocher no gol, Brian Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei. O meio-campo de Thiago Maia e Alan Rodrigues, Alan Patrick centralizado, do lado direito Tabata, do lado esquerdo Wesley, na frente o Ricardo Matias, esse o time do Internacional provável. Ali do lado direito eu coloquei uma dúvida do Borré, porque na atividade de ontem com os portões fechados, o Roger Machado testou o Borré entre os titulares. No decorrer da atividade, Meneghetti, ele testou o Borré primeiro tirando o Tabata, depois tirando também o Ricardo Matias. E, para mim, a leitura é que estes são testes que o Roger está fazendo de movimentos para serem feitos durante o confronto. Se o Ricardo Matias cansar, se o Tabata ou se o Inter não conseguir o resultado, de mexer do meio para frente. Não aposto que o Borré começa a partida, mas coloco como uma dúvida, principalmente ali na opção do Tabata, porque o Borré foi muito elogiado pelo Roger e foi ontem testado por alguns minutos no time titular do Internacional, mas essa é a base e esse deve ser o time para enfrentar hoje o Flamengo à noite, Meneghetti. Diga lá, Fabiano Baldassi. Eu queria que o Borré começasse a partida. Eu queria que o Borré começasse muito mais pela ineficiência dos outros que ali jogaram do que propriamente pelo que o Borré vem apresentando. Embora o Borré seja um jogador de muita luta. É um jogador de muita luta. Alguém disse ontem, mas improvisar um centroavante pelo lado? Não. O Borré é do lado. O Borré estava improvisado como centroavante. Então, acho que seria uma boa medida. Eu estou esperando... Gente, assim, o torcedor, ele é um bicho complicado de se entender e a torcida do Inter mais ainda. A gente tem motivos suficientes para não acreditar. Escolha que é, por parte de muitos colorados e a minha também, de ter convicção de que o Internacional tem total condição de passar hoje à noite. E veja bem, não é nem imaginar que o Inter precise fazer um jogo de exceção. Não, é o Internacional fazer o que pode. E o que já mostrou nesta temporada que pode, mas que muitas e muitas vezes acabou se perdendo. É isso que eu quero do Internacional hoje à noite. Eu não sei como é que vai estar o ambiente, não sei se o ambiente é morno, não sei se é o ambiente que deve ser no hotel, eu não sei. Mas eles vão ter que dar um jeito de se classificar hoje à noite. Sim, cobrando, e o Meneghetti fez muito bem isso, os protagonistas, especialmente o Alan Patrick,
que se num jogo como o de hoje não fizer a diferença, quando é que vai fazer? É hoje que nós precisamos dessas referências. Então, eu estou num estado de nervos que vocês não fazem ideia. Eu não dormi essa noite, eu estou com a boca do estômago, parece uma faca cravada na boca do estômago. É muito nervosismo, porque eu realmente quero muito que o Internacional passe adiante nessa competição. Acho que se passar, vai se tornar um grande candidato ao título da Libertadores. E o Inter vai passar, gente. O Inter vai passar. Os deuses do futebol me disseram que o Inter vai passar. Eu vi a classificação do Internacional. Eu recebi sinais da classificação do Internacional. Anotem o que eu estou dizendo. O Internacional estará nas quartas de final da Libertadores da América. Está escrito, o destino está desenhado. E o destino apresenta o Inter passando na competição. Não significa que nós não tenhamos que fazer a nossa parte. O Beira-Rio hoje vai ser um inferno. O Beira-Rio hoje vai ser um caldeirão. São 45, 50 mil pessoas lá dentro, 30 mil lá fora, num Ruas de Fogo inesquecível que vai ser o maior da história. E o Inter vai passar a próxima fase da Libertadores da América. Ô Paulo Pires, que horas jogam Estudiantes e Cerro Porteño em La Plata? 7 da noite, portanto, antes de Inter e Flamengo. O jogo de ida em Assunção deu o Estudiantes 1-0, então o Estudiantes joga pelo empate para passar de fase. Lembrando que, se o Inter enfrentar o Estudiantes, segundo jogo na Argentina, se for o Cerro Porteño, segundo jogo no Paraguai. Então, 7 da noite, Roger Machado tem uma obrigação, segundo o Fabiano Baldasso. Ele disse que o Internacional nem precisa fazer um jogo de exceção, pode só fazer o que já fez em alto nível nessa temporada, pode ser o jogo do Grenal como referência, do Bahia ou do Nacional lá em Montevidéu, que eu acho que são os 3 melhores rendimentos do Inter na temporada, que vai passar, ele está garantindo a classificação. Então o Roger já vai com o scout, né, SofaScore, para ver esse jogo, daí vai sair o adversário do Inter. Isso seria arrogância, Meneghetti. Não podemos ser arrogantes. O Internacional primeiro precisa ganhar o jogo e depois observar esse tipo de coisa. Cumprir a formalidade de ganhar do Flamengo. Não, né? jogar bem. O Inter precisa só jogar bem. Jogar bem. Jogar bem. Tá bem. O Inter jogar bem, ganha o jogo. Isso, claro, adversário comum, tá bom? Um bom time do outro lado, bem organizadinho. Tá. Vamos lá, Diogo Rossi. Vem. Muitas coisas me diferenciam do Baldasso, muitas. Talento, dinheiro, muita coisa. Verdade, tá bom. Agora, de entendimento de futebol é ainda mais gritante, muito mais gritante. Se o Inter fizer o melhor jogo possível e o Flamengo também, o Flamengo ganha, fácil. Tá, então acabou. Então acabou. Calma, cara, eu não falei um ai quando tu tava falando, deixa eu só falar uma vez aqui. Falta de educação. Se o Inter fizer um jogo normal, de alto nível, e o Flamengo também, o Inter não vai conseguir passar. O Flamengo é melhor. O Inter precisa fazer um jogo de exceção. Precisa fazer um jogo de exceção contra o Flamengo hoje, sim. Se fizer o que já fez contra Nacional, Bahia e Atlético Nacional, por exemplo, que são os jogos citados, o Inter vai fazer um grande enfrentamento e talvez esbarre na qualidade técnica do Flamengo, que é infinitamente superior. O Inter tem que fazer diferente. A escalação óbvia do técnico Roger Machado, que o Tiger trouxe pra gente ali, ela não significa que o Inter não vai fazer algo diferente. Talvez o Tabata entre no jogo, né? No Maracanã o Inter jogou com 10. O Tabata não jogou. Se ele jogar agora já é uma diferença. 11 do Flamengo dentro do campo. Acho que essa escalação não sei se é a ideal. Não gostaria também, né, olhando assim taticamente, acho que o Borré atrapalharia muito o Inter. Para mim, secador seria ótimo. Um atacante pelo lado direito, dando total liberdade para que o lado esquerdo de ataque do Flamengo pudesse criar, porque o Borré não vai marcar ninguém. Né? Então, assim, o Inter precisa fazer um jogo de exceção. Se não fizer um jogo de exceção hoje, e ontem até o Paulinho e o Baldasso, né, acharam que eu estava equivocado quando eu falei que talvez tivesse que ser uma epopeia, acho que precisa sim. Se o Inter fizer uma... É fácil pra ti, né? Que aí o Inter ganha, tu disse que foi um jogo de exceção. Não, é que eu acho que fácil, neste caso específico, para ganhar do Flamengo, precisa ser um jogo de exceção. Desculpa, se tu aceitar o fato de que o teu time é pior do que o Flamengo, e quase todos os times da América são piores do que o Flamengo, perfeito. Daí faz o enfrentamento. Desculpa, o Atlético Mineiro fez isso. Que não é o Baldasso Night Show, né? Mas vamos lá. Desculpa, eu tô louco pra ouvir o Bagé e o JB, mas eu só quero dizer uma coisa. Sabe qual é o grande equívoco do Diogo Rossi de todos vocês? É a falta de conhecimento de futebol. Isso. Falta de conhecimento de futebol. Porque vocês estão desenhando um Flamengo que não existe ainda. Este Flamengo está passando por um processo de transição. Este desenho que vocês estão colocando de um Flamengo dando espetáculo não apareceu ainda. O Flamengo não deu espetáculo em jogo nenhum contra ninguém. O Flamengo, uma semana antes de enfrentar o Inter, caiu pro Atlético Mineiro. Como foi? Caiu pro Atlético Mineiro. Perdeu nos pênaltis. Amigo Fabiano Baldasso. Perdeu! Amigo Fabiano Baldasso no Maracanã. No Atlético Mineiro aceitou a sua inferioridade no Maracanã. Ganhou num erro do Flamengo. Pronto, não tem demérito. Gente, vê o jogo! Eu vou dizer uma coisa. Vê o jogo! Desculpa, Meneghetti, eu tô Hoje eu vou brigar contigo.
contigo, não vou mais O brigar com o Flamengo, vou Meneghetti. dizer uma chega. coisa pra vocês. O Flamengo vai ser campeão brasileiro com 10 pontos na frente de todo mundo. E o que tem a ver com a Libertadores? Porque este Flamengo, que está em transição com novos jogadores, vai estar pronto daqui 2 meses, 1 mês e meio. O Flamengo de agora é um Flamengo de total instabilidade ainda. Vai ser rebaixado, Esse time pode ser treinando. rebaixado. Felipe Luiz vai cair e vai ser rebaixado. Dá tempo de se cair hoje Vamos- o Flamengo jogar Sul-Americano ou não? Vamos lá, Bagé. O Baldasso, antes de começar o programa, ele foi ali no banheiro, eu tava olhando que ele deixou a porta aberta, acho que foi lavar a mão só. E ele confundiu, porque ele enxergou no espelho uma testa grande e brilhante e confundiu com a bola de cristal. Aí ele chega aqui achando que já passou, que vai passar, mas, cara, eu amo o Baldasso. A não é nem- testa grande era Gostar eu gosto de outras pessoas. O Baldasso é um caso de amor, eu amo o Baldasso. E, inclusive, esse lado dele, porque ele é um teimoso do bem, sabe? Porque ele sabe que ele tá errado, mas ele se apega àquilo. Baldasso, hoje dizer que o Inter é menor que o Flamengo, e a gente tá falando sempre de time, eu não entro nessa de instituição, acho que todas são muito grandes, é básico, porque hoje o Palmeiras, o River Plate, o Boca Juniors, o Grêmio, pelo menos para mim, todos enquanto time hoje estão abaixo do Flamengo. Para mim o Flamengo é o melhor time da América. Então se o Flamengo confirmar a tendência, porque não adianta tu brigar, é uma tendência que o Flamengo passe hoje, porque é uma tendência se o Flamengo tivesse 0-0 e o Flamengo já tem, inclusive, a primeira vitória. Eu acredito que o Roger, ele tá entre dois pensamentos, né? Porque o Diogo disse assim, mas se jogar o Borré é um cara que não volta muito, não vai auxiliar na marcação. Bom, mas daqui a pouco o que pode pensar o Roger, né? Cara, eu só tenho uma chance. Se eu ficar esperando o Flamengo, talvez eu apanhe igual. Então eu vou tentar sair. Por outro lado, baseado até no que diz o Diogo, o Roger pode pensar o seguinte, cara, eu tenho 90 minutos para tentar alguma coisa. Eu não preciso me abrir já no começo e entregar campo para o Flamengo. Até porque hoje, esse Flamengo que já era bom no primeiro jogo, ele tá melhor. Porque hoje ele tem o Arrascaeta, ele tem outros jogadores à disposição. Mas tem algo que todo mundo está dizendo e ele precisa ser reforçado, Baldasso, por mais que te incomode. Hoje, claro que o Inter pode passar. Essa é a magia do futebol. Só que hoje, o Inter vai ter que fazer o jogo da noite 100% do Inter, e que não aconteceu, e 10% Flamengo, e que também não aconteceu. Porque tu tá pegando uma questão da eliminação e eu acho que é interessante, tem que te apegar nisso. Peraí, o Atlético passou pelo Flamengo, então o Inter pode passar. É que se a gente botar essas situações lado a lado, aí tu vai começar a concordar conosco. Porque se tu olhar a forma que o Atlético Mineiro se propôs a jogar contra o Flamengo, foi essa fórmula de olhar assim, que não é tu te acadelar, sabe? Eu acho até que a postura do Inter lá, e nós criticamos isso aqui do Roger, ela foi uma postura, sabe, que o Roger, quando ele conseguiu encontrar uma possível solução, ele abriu mão dela de novo. Aí é uma questão de postura e de time. Mas o Atlético Mineiro, ele não se aventurou contra o Flamengo. E provavelmente tenha sido por isso, inclusive, que ele tenha passado. Porque hoje tem que ser o jogo 100, quem sabe 110% do Inter. Porque ele está de frente contra um grande adversário. Se o Inter cair no final da noite hoje, eu vou ficar feliz enquanto gremista, vou te zoar pra caramba. Mas a realidade é que hoje, a parte a tendência menor é uma classificação do Inter, porque está jogando contra, para mim, o melhor time da América, e principalmente porque esse time vai estar mais reforçado ainda e ainda tem uma vantagem. Não dá para brigar com isso. Isso não, quando a gente comenta isso, ou quem comenta, não está diminuindo o Inter. Essa é uma realidade de hoje que, infelizmente, tu não quer olhar. Já vou discordar do Bagé, que se atrapalhou um pouco na matemática, eu já vou discordar dele, mas antes eu vou ouvir o JB. Eu tô com o Baldasso. Eu acho que o Internacional vai vencer. Acho que o Internacional vai classificar. Eu tenho tanta confiança que ontem, no meu canal, que está lá disponível para quem quiser assistir, eu gravei, inclusive, coloquei a maior aposta na KTO da minha vida. Eu coloquei R$50 que o Inter vai classificar. Coloquei lá, tem aposta. Quem classifica? Inter ou Flamengo? Coloquei Inter classifica. Botei 50 para tirar 200. Essa hora que entra o L da KTO. Isso aí, bonitinho. Na KTO, vai lá, brinca com responsabilidade. É óbvio, eu botei 50, porque eu tinha ganho recentemente algumas outras apostas. Estou com 200 na conta e botei 50 para ganhar 200 e estou confiante que eu vou ganhar. Mas é que tem que ter juízo e responsabilidade. Mas, Baldasso, a minha, vamos dizer assim, empolgação, ou a minha esperança, expectativa de que o Inter vai vencer e classificar e não encerrará o seu ano agora, porque é trágico para todo mundo encerrar o ano em agosto, não me impede de fazer uma leitura que ela me parece quase óbvia. O Inter precisa, para classificar, fazer o maior jogo da sua temporada hoje à noite. E o Flamengo, para o Inter classificar, não pode
fazer nem perto do seu melhor jogo da temporada. Isso é básico. Estão em busca de um milagre. É quase busca de um milagre. É quase busca de um milagre. Buscar um milagre. Mas eu acredito, as informações, eu estava vendo atentamente o Tiger colocar ali, a informação que eu tenho é que joga o mesmo time e mais ou menos na linha do Tiger, eu só tenho que o Borré jogou um pouco mais adiantado. Mas que ele testou Borré e Valência e testou Carboneiro. As duas armas que o Inter tem seriam Borré e Valência e Carboneiro para tentar mudar o jogo na segunda etapa. Mas, Baldasso, o Inter vai ter que ter, primeiro, o Roger vai ter que acertar uma estratégia que ainda não acertou na temporada, tática. O físico vai ter que ser muito melhor que o Flamengo. Por isso que eu tô apostando no 2-0, 1-0 no primeiro tempo, outro 0 no segundo tempo. Já é melhor que o do Flamengo. Mas não foi suficiente no primeiro jogo. Tá. Falando só do físico. Aposta, não, tu me desculpa até te interromper, mas como é debate, tu tá construindo uma coisa que tu mesmo derruba. Porque se tu tá apostando que é 1-0 em cada tempo, não tem nada dessa dificuldade que tu acabou de pregar. Não O jogo vai ser muito fácil. Não. Tu tá jogando contra o melhor time da América, que tu mesmo concorda que seja. Concordo. E vai ser um gol em cada tempo. Mas é que a minha esperança é, o Flamengo não vai conseguir Nem o fazer... Baldasso seria tão torcedor com essa tese quanto o tu. Flamengo não vai fazer o melhor jogo da sua temporada e o Inter irá fazer o melhor jogo. E os anjos com as suas trombetas vão vir. Estão de Eu vou brincadeira. discordar do Bagé e vai respingar no JB, porque a tese do JB, nesse percentual do Flamengo jogar o Inter o máximo, o Flamengo não jogar o máximo, ela anda de mãos dadas com a tese do Bagé. O Bagé falou assim, e aí eu tô remetendo pro dia de amanhã, que pra gente não fazer uma injustiça, que o Baldasso falou que o Diogo cometeu o risco de fazer. Que é o seguinte, o Internacional então faz a partida que o JB disse, perfeita, 2-0, ganhou, tá classificado. Aí alguém vai aparecer aqui amanhã pra dizer, mas o Flamengo não fez uma boa partida. Não, aí que tá, Bagé. Se o Internacional jogar 100%, quando tu joga 100% o jogo da perfeição, já implica que tu não deixe o outro time ser perfeito. Então isso não vai acontecer. Do Internacional ter uma partida 100% perfeita e mesmo assim contar com o Flamengo tendo um desastre. Porque tem que partir da premissa que quando um time joga em altíssimo nível, com uma atuação perfeita, significa ele já evitar que o outro time também não seja O Inter faz alto nível e o Flamengo alto nível. O alto nível não é perfeito. Não, mas perfeito é o número 7. Eu tô falando do 100%. Mas eu falei... Vocês se atrapalharam na matemática, eu acho. Eu Mas eu não dei a falei entender perfeito. de uma coisa diferente, eu discordo completamente, mas enfim, vamos lá. O que eu estou falando é que hoje, que é básico isso, o Inter vai ter que ser perfeição. Tá, concordo. Começa por aí, tá? Concordo. Não, mas perfeição não quer dizer que o Flamengo então seja imperfeito. Não, é que naturalmente o Inter sendo perfeito, na minha visão, é que eu penso que os percentuais de cada um time, no meu pensamento, sejam diferentes talvez dos teus. Para mim, se o Inter botar lá 100%, ele faz o jogo perfeito, todo mundo acertando e tal, até quando erra dava certo, faz 2-0, tu pode fazer uma perfeição do Inter, mesmo com o Flamengo não errando tanto. Mas o Inter aí entra nessa tua situação de eu amassei o Flamengo, então, mas eu não acho que o Flamengo ele Amassar não é ser perfeito, né? Não, aí que tá. É isso que eu tô dizendo. Acho que é muito mais em questão de volume de jogo. Significa efetividade. Mas eu digo mais em volume de jogo. Daqui a pouco o Inter encontra um jogo hoje que ele produz muito mais que o Flamengo. Aí ele faz 2 gols, o Flamengo se assusta, se atrapalha, então, pra um acertar o outro tem que errar. Aí eu concordo contigo. Mas eu uso essa figura de linguagem muito mais de que o Flamengo, pela qualidade que tem de elenco e até, se o Felipe Luiz quiser no segundo tempo mudar completamente a perspectiva, ele consegue. O Roger, eu acho que não. Eu vou tentar te ajudar, tá? Ele já sai com as armas todas. Tu não merece, entendeu? mas eu vou tentar te ajudar. Eu vivo lá bastidando a tua jornada lá e tu nem precisa mais disso, porque tu já subiu o primeiro lugar. Sempre precisa. Mas tem uma briga pelo segundo lugar bacana aí, tá? Tu nem agradece mais, tu já tá acostumado, né? Que eu vou lá, os caras ficam bravos lá, vem cara, tudo que é emissora lá, cornetear no meu direct. Por que tá puxando o saco do Bagé? Porque o Bagé faz programa comigo, debate raiz, é simples. É só esse detalhe. Bom, é simples, eu não vou bajular o cara que é concorrente. Bom, o negócio é o seguinte, até porque eles perdem. É o seguinte, Bagé. Eu vou tentar te ajudar. O Internacional tem que fazer o jogo perfeito, nós concordamos. Tá. O Flamengo, para se classificar, não precisa fazer o jogo Eu perfeito. sei disso. Não. Esse é o ponto. É que a minha comparação... O Inter tem que jogar tudo que sabe, o Flamengo não precisa. É um linkado ao outro. Porque o Flamengo tem um patamar mais alto. Sim, mas se o Flamengo fizer uma partida simplesmente boa, talvez ele classifique. Mas nós estamos concordando nisso. É que o ponto que eu estou colocando é que para acontecer
na minha opinião, a classificação do Inter, além desse jogo perfeito, o Flamengo teria que hoje errar até o hino. Ah, pelo Pois é, amor mas de daí Deus. isso pode ser Gente, injusto amanhã. gente, entendeu? só um pouquinho. Classificou porque o Flamengo... Mas não, Só um aí é pouquinho, mérito do mérito Só um do pouquinho, Inter, só um entendeu? pouquinho. Eu não tô tirando mérito Não, é se quase classificar. ofensivo que tu tá dizendo. Não é, É tu não quase entendeu, ofensivo. tu não entendeu. Porque tu tá dizendo Tu não entendeu. que o Internacional tem que fazer o jogo que nunca fez Em e 25. o Flamengo... Esse ano, tu sim. citou um número antes. Tu Esse citou ano, o número sim. antes. Que o Flamengo não pode jogar 10% do que sabe. Ah, pelo amor Esse de ano, Deus, sim. Bagé. Eu vou Esse repetir ano, o que eu Não, disse aqui. 10% Eu vou- não. eu vou- Esse O Bagé ano, disse isso. 50%. O Bagé disse isso. Esse ano, sim, eu falei vou repetir. 10%. Eu O vou- JB disse que é 50%. Eu tô falando 10%. eu vou repetir o Flamengo agora. realidade. 2 confrontos contra o Flamengo agora. Eu até poderia Qual- citar. qual que tu ganhou? Deixa eu. Posso Qual posso- que posso pequena falar? o Inter Posso assim, falar? Baldassi, tá comemorando empate. Deixa eu falar. O Roger comemora a Deixa eu derrota, falar. tu comemora Não, o empate. é que deve ter sido 8-0 cada um. Deixa eu Fala, falar. então. Tu Deixa eu não ganhou falar. nenhum. 2 jogos contra o Flamengo agora. Não vou citar aquele que nós empatamos e demos um show do Flamengo no primeiro tempo. Tá? Eu vou citar os 2 jogos de agora. O último do final de semana. O do final de semana agora, tu desconsidera porque era o time reserva do Inter contra o time Ah, sim, não valeu, não valeu. Desconsidera. No Maracanã, basta ter visto o jogo e não ser clubista. Tá? Quanto foi? No Maracanã, no intervalo do jogo do Maracanã, eu me cuspia, berrava, vermelho e Tava xingava, normal, então. e xingava o Inter de todas as formas pela estratégia que o Inter enfrentou o primeiro tempo no Maracanã. O Internacional deu a bola pro Flamengo e disse: vem pra cima de mim. No segundo tempo, e aí é um recorte que me serve muito Claro. para mostrar qual é o confronto de Perder Inter e de 1 a 0 Flamengo. hoje de novo. Vamos de novo, deixa eu terminar. Vamos lá. Só houve um momento, nesses 2 confrontos contra o Flamengo, só um momento que o Inter esteve com os seus melhores jogadores e querendo jogar, que foram os 30 minutos iniciais do segundo tempo no Maracanã. O Inter foi melhor do que o Flamengo. Coincidentemente ou não, e não é coincidência nenhuma, Não. o Roger tira um meia aos 30 do segundo tempo e bota um volante e vai pra trás de novo. O Flamengo volta a ser melhor. O Flamengo só foi melhor que o Inter nesses 2 confrontos quando o Inter deixou. E qual quando o jogo- Inter deixou. Cara, Não, qual Baldasso. jogo o Inter ganhou? Cara. Qual jogo nessa superioridade Se o Inter- da tua cabeça o Inter ganhou? Se o Inter não escolher de novo ser pior do que o Perfeito. Flamengo, o Inter é melhor do que o Eu só Flamengo. preciso te lembrar algo. Hoje, o Inter não precisa nem perder. Se o Inter empatar, ele tá fora, que é o que vai acontecer a partir das 11h30 da noite. Então tá aí, meus amigos. É, parceiro, chegou o momento, hein? Chegou o dia, não tem jeito, não tem pra onde correr. Agora é vencer, vencer e vencer. O Mengão precisa, né, de todas as maneiras se classificar para as quartas de final da Libertadores da América. Mas para isso, vai ter que passar pelo Internacional nesta quarta-feira no Beira-Rio, jogo da volta. Primeiro confronto no Maracanã, deu Flamengo, venceu por 1-0. E agora, logicamente, tem direito a jogar pelo empate. Mas não queremos saber de jogar com regulamento. Queremos, logicamente, que o Flamengo jogue com inteligência e consiga, logicamente, uma vitória, né, para cima do Internacional, até para não correr risco. Nós sabemos que a Libertadores é traiçoeira, você jogar com regulamento é um perigo. O link dele se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!